há inacreditáveis 20 anos, estreava um pequeno filme chamado O Diabo Veste Prada, que se tornou um clássico instantâneo por 3 grandes motivos. Um elenco simplesmente perfeito, com Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Ingrid Guimarães e Stanley Tucci, o ator mentalista, só gente sinistra. Uma história simples, mas que serviu como inspiração pra muita gente nova, que tava entrando ou pra entrar no mercado de trabalho com a idealização do emprego perfeito, viver sozinho, ser independente, uhul! Yes! 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 E um ponto polêmico que mexe com muita gente até hoje. Quem era o verdadeiro vilão do filme, a Miranda ou o namorado da Andy? Posso dar minha opinião? Eu acho essa pergunta curiosa, porque muita gente tende 100% pro lado de não, só o namorado dela que era vilão e tal, mas assim, correto, eu acho que ele foi um vilão ali na história. Cara chato pra cacete, um mala que fica, ai, você não vai comemorar meu aniversário. Cala a boca, tu é muito chato! Pô, cara, ela tá ralando lá no emprego novo, é um bagulho super importante pra ela, beleza, seu aniversário também é importante, mas, mano, dá pra comemorar em outro momento, em outro dia, não tem tanto problema assim, sabe? Não precisa ficar fazendo beicinho, tipo, ai, você me trocou pelo seu trabalho. Pô, mano, É foda. pensa um pouco no contexto da situação do que a menina tá passando também, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Miranda é muito vilã também, galera. É verdade. E essa frase pode ser meio óbvia, meio lugar comum pra você que tá vendo, mas tem muita gente que acha que não, que passa o maior pano, não, a Miranda só é uma mulher forte, numa posição de poder, vocês não sabem lidar com isso. Concordo que muitas vezes tem disso aí também. Mas, pô, ela é muito escrota com a galera, me desculpa. Ela é mal educada, ela é sem noção, ela faz bullying, ela faz gaslight, ela faz todos esses termos novos e bonitos. Então, assim, é complicado também, não é uma chefe legal, é uma chefe tóxica, num ambiente de trabalho muito tóxico também. Muito complicado. Assim, tem bastante gente de vilão nesse filme. A Miranda, o namorado, os amigos da Andy, o ator mentalista, bem ou mal também. Enfim. Eu tô tendo uma alucinação. Oi, Emily. Você também conhece ela? Trabalhamos juntas na Runaway, Miranda. Jura? E onde eu estava? Diretamente da sua internet, tá começando um vídeo novo, eu sou Matheus Esperon, e é óbvio que um filme perfeito como esse, com o sucesso que fez, não seria deixado em paz e a gente teria uma continuação que até me surpreende ter demorado 20 anos pra sair. Foi há 84 anos. Mas O Diabo Veste Prada 2 finalmente está nos cinemas e eu fui assistir com o pé atrás, pra ser sincero, e nem tanto por causa do filme em si. Por mais que o trailer não tivesse, nossa, super me cativado, super me deixado interessado em ver, até porque eles dão meio que uma escondida ali na história do filme, e eu acho que até faz bastante sentido. Faz muito sentido. Mas eu tava com o pé atrás porque normalmente essas sequências legado, que são esses filmes que vêm pra continuar histórias de filmes antigos de 10, 20, 30 anos atrás, normalmente eles se limitam muito a fazer um mais do mesmo pra ser uma sequência caça-níquel que vai só lucrar em cima de um sentimento de nostalgia, não vai fazer nada de novo e bola que segue. Não, bola que segue não, vida que segue. Bola pra frente. Mas mesmo assim eu fui no cinema assistir porque eu gosto muito do primeiro e eu achei muito curioso que essa continuação é meio que um gato de Schrödinger. O quê? Tá ligado? Aquele experimento do Schrödinger que pegou um gato, colocou... Na real, eu não sei se ele chegou a fazer isso. Foi só teórico? Ele realmente botou o gato numa caixa com material radioativo? Não sei. Pra propor a seguinte ideia de que duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo enquanto você não abre a caixa. O gato pode estar bem, tá tudo certo com ele, você vai abrir a caixa e o gato vai estar vivo, legal. Ou você pode abrir a caixa e o gato ter morrido por causa da radiação. E aí ele argumentava, né, que enquanto você não abre a caixa pra realmente ver qual é o resultado, as duas possibilidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Deve ser algum bagulho quântico o nome, mas agora eu fiquei realmente preocupado porque eu não lembro se isso é só uma ideia teórica ou se ele realmente botou o gato na caixa, cara. Puta que pariu, que filha da... Se ele botou Schrödinger, parabéns, você está cancelado. O dia que eu fui cancelado. Mas enfim, por que eu falo que o Diabo Veste Prada 2 é meio gato de Schrödinger? Porque ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Por um lado, ele cai na mesmice de fazer a mesma coisa que essas sequências legado que eu mencionei sempre fazem, que é repetir coisas do filme anterior. Nesse caso do Diabo Veste Prada 2, ele repete até no sentido de ignorar o final do primeiro filme, porque ele reseta os arcos das personagens que a gente viu no filme de 2006 pra poder repetir esses mesmos arcos nesse novo filme. Por exemplo, lembra aí, no final do primeiro, pô, a Miranda não termina, nossa, completamente mudada e agora eu sou uma pessoa legal, uhul, mas ela termina respeitando a Andy e até se orgulhando dela. A Emily, mesma coisa, não termina, uau, completamente mudada, uma nova pessoa, mas ela também termina super de boa com a Andy, entende melhor o lado dela, se entende até um pouco melhor ali, como é que ela trata os outros, como é que ela trabalha. Obrigada, Emily. Boa sorte. E a própria Andy termina mais madura, mais certa do que ela quer pra vida dela, pra carreira dela, e mais safa também. Você vê que ela aprende a navegar naquele mundo corporativo, aquela vida de escritório, que por mais que tenha esse lado glamouroso da runway e tal, e mal assim, ainda é um emprego de escritório como outro qualquer, e você tem que jogar o Game of Thrones ali da parada pra conseguir sobreviver. Dracarys. E ela aprende a fazer isso muito bem depois de curtir esse vídeo, que nem você fez agora, e se inscrever aqui no canal pra dar aquela moral e pra dizer pro YouTube, alô YouTube, quero receber mais vídeos assim, então dá uma curtidinha aí, confere se você tá inscrito
inscrita, porque isso ajuda muito a gente, beleza? Só que nesse segundo filme, como eu falei, parece que as personagens voltaram resetadas, como se o final do primeiro não tivesse acontecido. Por exemplo, a Miranda volta igualmente babaca e tudo bem, ela ser babaca com os outros, mas ela volta sendo babaca de novo com a Andy, cagando na cabeça dela, duvidando do potencial dela, do trabalho dela. Quem é essa? Você conhece ela? Eu conheço. Eu sou a Andy Sachs. Ah, Andrea. Ela era uma das Emilys. Uma das... o quê? Tipo, você tava no final do primeiro, cara. Você viu ela mandando bem, você ficou orgulhosa dela. O que aconteceu? Que dia foi isso? A Emily também volta cagando na cabeça da Andy, ainda com uma rivalidade com ela. Por onde quer começar? Eu sou a nova editora da Runway. Não, não pode ser. Que, de novo, parecia ter sido superada no final do primeiro filme. A própria Andy também volta cometendo uns erros meio bobos, meio amadores, assim, nessa vivência de escritório com a Miranda, que ela já conhece, ela já trabalhou com a Miranda, sacou? Mas não, parece que ela volta zerada. Uma nova mulher. Tudo isso pra esse segundo filme poder repetir os mesmos arcos das personagens. Vai passando a história e a Miranda, por exemplo, aprende a ser um pouco mais humana, a valorizar o trabalho da Wendy, uau, só que de novo, né? Pô, cara, de novo, cara! Mas assim, mesmo que essa parte seja um repeteco, ainda é muito divertida de assistir pela nostalgia, que é que nem a paixão, a gente tenta escapar, mas não consegue, e principalmente pelo elenco e pela química que esse elenco tem, que é muito legal de ver. E o Stanley Tucci, que é casado com a irmã da Emily Blunt. Sim, esse casamento só aconteceu por causa de O Diabo Veste Prada. Só que por outro lado, e aí vem a parte mais interessante do filme, essa parte 2 volta com muito a dizer sobre o contexto das personagens, mais especificamente sobre as mudanças e as crises do mercado editorial e do jornalismo nesses últimos 20 anos. Porque é muito doido você pensar isso, enquanto no primeiro, em 2006, a Andy tava entrando pra trabalhar no mercado editorial, super animada, com tudo bombando, tudo muito glamouroso. Pô, trabalhar numa revista que tem um peso, tem um significado, tem um alcance, não só dentro do país dela, mas no mundo todo. Tanto que isso conversa muito com a parte que eu falei sobre o primeiro filme ter esse apelo pela idealização do mercado de trabalho, que não é necessariamente uma crítica, tudo bem. É que você conseguir ir pro emprego legal, trabalhar num escritório, uau, e tudo isso estava dentro ainda dessa fase muito positiva que o mercado editorial, o mercado de revista, o mercado dos impressos estava vivendo. Só que de 2006 pra cá, o que a gente viu foi a internet basicamente dar uma banda nesse mercado. Hoje em dia, quem é que compra revista impressa? Quem é que compra jornal impresso? Pô, eu quando era criança, eu lia a revista Recreio. Consegue imaginar isso? Era uma revista impressa focada no público infantil. E dava dinheiro, dava lucro, a galera comprava, a galera lia. E olha, o brinde que vinha nessa revista era uma rocha do Rock Animal que você escavava e vinha alguma coisa. Mas hoje em dia esse tipo de coisa sumiu, não existe mais, porque inicialmente tudo virou blog, tudo virou site, e posteriormente tudo virou rede social, conteúdo. Chato pra caralho. E assim, conversa com qualquer jornalista que você conhece e ele e ela vão te descrever um cenário quase que apocalíptico na profissão, cara. É realmente muito complicado e é muito interessante como o filme aborda essas questões, que ainda incluem demissões em massa. No início do filme mesmo, a personagem da Anne Hathaway, a Andy, ela é demitida com toda a redação dela enquanto ela tá ganhando um prêmio de jornalismo. E esse cenário de demissão em massa é muito comum na indústria. As redações estão fechando, as publicações estão diminuindo, estão enxugando, estão reduzindo, o que tem se acentuado não só com a internet, mas com a inteligência artificial, que é outra coisa que o filme aborda. Tem uma hora que uns personagens ali começam a falar isso. Ah, daqui a pouco nem vai ter mais jornalista, nem vai ter mais você pra escrever, vai ser tudo IA e tá tudo bem. Óbvio, em tom de crítica, né? O personagem, no caso, no filme é um babaca falando isso. Até os bilionários, cara, que compram e vendem essas empresas, o filme aborda. Mostrando como eles tratam isso tudo com um descaso, assim, absurdo. Eles nem se preocupam em tentar entender o que eles estão comprando, o que eles estão vendendo. 50 mil dólares. À vista. Como que isso vai influenciar não só a vida das pessoas que trabalham naquelas empresas, que, porra, são seres humanos, mano, não são numerozinhos em planilhas. Foda-se. Mas também como isso vai impactar na própria indústria, no próprio mercado, que pode mudar, pode piorar ou pode até mesmo deixar de existir pelas decisões que esses caras com muita grana vão tomando no dia a dia. Mas vão tomando de forma completamente leviana, sempre pensando o quê? No lucro. Olá, eu gosto de dinheiro. E por mais que o final do filme seja meio idealizado, e a gente vai falar daqui a pouco com spoilers sobre isso, esses comentários sobre o estado do mundo moderno são feitos sem exagero, sem panfletagem, de forma bem realista, bem pé no chão, e com um tom surpreendentemente bem crítico até. Muito mais do que eu esperaria, bem ou mal, pra um filme do Diabo Veste Prada, uma continuação do Diabo Veste Prada, sabe qual é? Mas vamos então falar sobre esse final idealizado. Então eu vou entrar em alguns spoilers aqui sobre o final do filme, e se você não quiser saber de nada, tudo bem, é só avançar pra minutagem que tá aparecendo aqui na tela, ou usar aqui os capítulos do YouTube, beleza? O
que rola na história do filme? A Runway, na verdade, até o grupo que controla a Runway estão passando meio que ali por uma crise. Os orçamentos diminuíram, tem muito corte de gasto, tem demissão. Parker, acorda, está despedido. E aí acaba que quando a Miranda tá pra receber a promoção da vida dela, que é virar tipo a bambambam de conteúdo global, não só da Runway, mas também da empresa que tá acima, que controla a Runway e tantas outras ali do portfólio, a Miranda ia ser a cabeça de conteúdo de todas elas, o dono dessa empresa maior vai jogar no Vasco. E aí o filho dele assume que é o BJ Novak, se eu não tô enganado o nome do ator, do The Office, inclusive. E ele, obviamente, é um riquinho com uma cabeça, entre aspas, mais moderna, e ele quer modernizar as empresas todas, incluindo a Runway. Só que ao mesmo tempo que tá rolando isso, a Emily, a personagem da Emily Blunt, tá trabalhando numa outra empresa, acho que é a Dior, se eu não tô enganado. Assim, galera, eu não entendo nada desse mundo, então pra mim é meio que tudo igual, com todo respeito, tá? Eu que tô errado. E eu acho bom você não me dizer nada pra não lhe esfaquear todo hoje. E ela tá namorando um cara muito rico, um namorado meio boboquinha, assim, meio iludidozinho, que ela acaba convencendo a comprar a Runway do novo dono depois que o pai faleceu. Pra quê? Pra ela poder ser a nova Miranda da Runway. Porque ela guarda uma mágoa da forma como a Miranda meio que cagou pra ela e tal, que assim, é meio justificado realmente, eu não tô muito contra ela nessa não. Só que aí no final a Andy fica mais do lado da Miranda, né, ela acha até que tá ajudando, mas acaba sendo envolvida nesse plot do namorado da Emily comprar a Runway sem ela saber, ela não sabia que ia ser esse desfecho. O que assim, então gente... A Andy ainda estar muito do lado da Miranda ainda conversa um pouco com o que eu falei sobre as personagens terem sido resetadas do primeiro pro segundo. Porque não só a Andy fica bem do lado da Miranda, fica com pena da Miranda e tal, sendo que, de novo, ela não é uma boa pessoa, gente. Desculpa, a Miranda não é uma boa pessoa. Ela é o diabo. Mas chega no nível dela ouvir mais ali no final, a Miranda meio que fazer um discursinho ali com ela, um monólogo. Ah, tudo bem as pessoas saberem que eu sou megera, que eu trato mal os outros, que eu perdi grande parte da vida das minhas filhas, porque esse é o preço que ninguém enxerga, esse é o custo, né, de estar onde eu estou. Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas eu não posso evitar ser tão popular. E aí é meio louco, porque se a Andy, do final do primeiro filme, ouvisse a Miranda falando isso, ela não ia se conectar com esse papo, ela ia ficar meio assim, não, cara, a vida é mais do que isso e tal, não é só trabalhar. Que hoje nós vamos falar do fim da escala 6x1. Entendo que, óbvio, você teve que fazer certos sacrifícios, certas coisas pra chegar na posição de poder, bem ou mal que você tá, mas a vida não se resume a isso. Valeu a pena? Não valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Mas não, como a Andy foi resetada, ela aqui no segundo filme, ouve isso e fica meio tipo, ah, não, é mesmo, Miranda, complicado, né? Porra, cara, não, né? Mas tudo bem. E aí, como a Andy tá mais do lado da Miranda e quer evitar que a Runway seja comprada pelo namorado da Emily, que vai colocar a Emily na posição da Miranda, ela acaba conseguindo fazer com que esse negócio, literalmente business, seja atravessado pela personagem da Lucy Liu, que aparece muito rapidinho no começo do filme, como uma recém-divorciada de um cara muito rico. Eu acho que é uma situação meio a esposa do Jeff Bezos, né? Na real, né, a ex-mulher do Jeff Bezos, que era casada com ele, divorciou, e por causa do divórcio, imediatamente se tornou, tipo, a segunda mulher mais rica do mundo, uma parada dessa. E essa personagem da Lucy Liu meio que é pra espelhar essa situação. Ela fica muito rica, ela ainda não sabe muito bem o que fazer, mas ela é muito gente boa. Ai, ela é toda boazinha. E a Andy acaba conseguindo um feito fantástico, assim, que é entrevistar essa mulher. Porque ninguém consegue, todo mundo tenta marcar, ela é muito reclusa, ela gosta muito de viver na dela, mas a Andy consegue marcar a entrevista e a entrevista rola e elas super se dão bem. E aí, no final do filme, a Andy consegue fazer com que a personagem da Lucy Liu compre não só a Runway, mas compre todo o portfólio das empresas do BJ Novak, que como ele é esse tipinho de bilionário que não tá nem aí, ele não está nem aí pra vender tudo e ganhar uma grana. E a Lucy Liu comprando as empresas, comprando a Runway, mantém a Miranda no cargo, até na real dá a promoção que a Miranda tava pra receber do cara que foi jogar no Vasco, e fica tudo bem, fica tudo legal. Eu acho esse final meio idealizado porque ele meio que, se você for parar pra pensar, ele tá falando que não, existem os bilionários maus, o personagem do BJ Novak, o namorado da Emily, que é o cara inclusive que fala sobre inteligência artificial, que vai substituir todo mundo de forma positiva. Mas também existem os bilionários bons, olha que legal a Lucy Liu, a bilionária que compra a empresa e dá liberdade total pra Miranda tocar a empresa do jeito que ela acha melhor, uhul, que bacana! E tipo... Bullshit, bullshit, bullshit! Assim, na vida real, complicado esse tipo de coisa acontecer, né? Mas beleza, por isso que eu acho ele um pouco idealizado. Só besteira. E tem uma questão também pra gente fechar os spoilers aqui. Nesse final do filme, quando a Andy tá correndo pra que o negócio do namorado da Emily seja atravessado pela Lucy Liu, aparece uma montagem dela ligando pra maior galera. Liga pra um, liga pra outro, e aí tem um fuso horário que ela tá em Milão, mas eu não me importo, manda o seu chefe acordar, porque a minha chefe é mais importante do que o seu chefe. Aí liga pra um, liga pra outro, liga pra um, liga pra outro, liga pra um, liga pra outro. E você fica assim, caralho, pra quem que ela tá ligando? O que que vai acontecer? E o filme meio que só corta pra, então, a personagem da Lucy Liu comprou a Elias Clark, lembrei o nome. A Elias Clark é a empresa que é dona da Runway e é dona de todas as outras. Elias Clark. Ah, a Lucy Liu comprou a Elias Clark, agora deu tudo certo, uhul. Mas eu e a minha esposa assistindo, a gente ficou assim, ué, mas pra quem a gente tava ligando então? Se esse é o desfecho que o filme apresentou, não era só ligar pra aquela bilionária da Lucy Liu? Que tantas ligações foram essas que ela ficou fazendo? Eu não sei.
Do jeito que o filme faz essa montagem das ligações, tava parecendo mais que ela tava juntando uma galera, empresários diferentes, bambamãs diferentes, pra eles se juntarem e então comprarem ali as Clark, e aí tocarem elas juntos. Mas não, o filme no final dá a entender que só a Lucy Liu comprou sozinha tudo. Eu sou rica! Então, de novo, pra quem a Andy tava ligando, sabe qual é? Eu não entendi isso até agora. Se você souber, me conta aí nos comentários. E aí, assim, por causa desses problemas, eu não consigo dizer que é um filme tão bom quanto o primeiro, como eu tenho visto algumas pessoas falando por aí. E assim, opinião é que nem cu, cada um tem o seu, tem gente que não tem. Mas eu, Matheus Esperon, acho meio loucura tu colocar os dois no mesmo nível. Ele tem toda a razão. Eu acho que o primeiro é muito 10 de 10, e esse aqui, que ainda é um filme divertido, ainda é um filme legal de ver, especialmente por ele não ficar só repetindo o primeiro, por ele se preocupar em se atualizar o contexto, eu acho que ele merece um justo 3.5 de 5. Diabo Veste Prada 2 tá nos cinemas, eu recomendo assistir, tire suas próprias conclusões, com certeza vale a pena pra quem é fã do primeiro, ainda vai gostar do segundo, porque até de novo, gente, a nostalgia pega a gente, não tem como escapar, são os mesmos personagens, é legal ver a Meryl Streep, a Anne Hathaway, o Stanley Tucci, que careca bonita do Stanley Tucci, né, galera? Lindo. Então me conta aí nos comentários se você já assistiu ou se você não viu, como é que tá a sua expectativa. Confere se você curtiu esse vídeo, se você tá inscrito aqui no canal. Ah, e esqueci de falar uma coisa importante. Só tem uma amiga daquele grupo do primeiro filme que volta, e ela volta bem melhor, mas aquele grupo do primeiro filme, você lembra os amigos da Indy? Pô, ela chega depois do trabalho pra encontrar com eles, a chefe tá ligando e beleza. Pô, a sua chefe tá ligando fora do expediente, realmente, que coisa chata. Pô, você tem que bater mais o pé, tem que insipor mais, beleza. Mas eles pegarem o celular da mão dela e ficar jogando um pro outro pra ela não poder entender enquanto a chefe dela tá ligando, eu acho muito sacanagem. Ainda mais que a mulher chegou dando bolsa pra galera. É uma sacanagem. Não tem amigos assim. Posso dar minha opinião? Posso dar minha opinião? Não, esquece essa parte que eu falei. Fala. Ah, não, tem que mudar a entonação. Ah, vou dividir, pronto. Não se deixar em paz? E é óbvio que eu acho que encaixou melhor. Caguei. Não quero pensar nisso agora. Caguei. Tá, pra mim não tá. Pronto, a gente termina o vídeo. Uhul!